Muito boa noite, minha Paraíba é ao vivo, que começa a partir de agora mais um Frente a Frente pela sua TV Arapuã. No programa de hoje, para a gente debater um tema extremamente polêmico, é coragem para a gente encará-lo e enfrentá-lo. Eu estou falando da descriminalização do aborto, um tema sempre permanente no debate aqui no país e que recentemente, a partir da decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, apontando, pelo voto da ministra, a descriminalização do aborto para gestação até os 12 semanas, ali 3 meses, e aí gerando e trazendo de novo o tema ainda mais para a baila e para o debate aqui. De um lado, as pessoas que defendem e dizem que defendem a vida e são contra o aborto. De outro lado, há quem defenda saúde pública e o direito das mulheres de fazer essa escolha. Entre isso, moral, religião, política e ciência. E o Frente a Frente, claro, com os nossos convidados hoje, aprofundando e debatendo esse tema para você aí que acompanha tudo aqui. A partir de agora, Frente a Frente no ar. Muito boa noite, minha Paraíba é assim, segunda-feira todo mundo para acompanhar os debates e as entrevistas aqui no Frente a Frente e você participa conosco dessa conversa com os nossos convidados desta noite aqui. Quero cumprimentá-los, primeiro a doutora Marcela Furtado, ela que é ginecologista, presidente da Sociedade Paraibana de Ginecologia e Obstetrícia. Doutora Marcela, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço. Prazer estar aqui, né, ao lado de dois colegas. Esse tema é extremamente palpitante e relevante, né? Até brinquei com você antes, né? Não tinha nada mais agradável, mas brincadeiras à parte, é impossível, né, viver essa conjuntura toda do dia de hoje e não ter um olhar crítico, né, à luz da ciência. Cada um vai citar aqui o seu palpite, seja em relação à ciência, à religião, enfim. Mas o aborto, né, é algo que desde que mundo é mundo, isso existe, né, mas a gente tem que sempre entender o que é, em que mulher nós estamos falando e quais são as reais incidências, né? Se a gente for pegar aqui um extrato de mortalidade materna, que é aquela morte que acontece desde a gravidez até os 42 dias pós-parto, eu que até queria trazer um dado para vocês, do ano de 2010 ao ano de 2020, por ano, morreram uma média de 741 mulheres, certo? Então, assim... Vamos mergulhar esse tema. Vamos mergulhar em tudo isso aí para a gente poder definir. Tá, você quer... vou cumprimentar aqui os outros tranquilo. convidados. Doutor João já veio aqui, já está ali na dinâmica desse debate aqui para debater outros temas polêmicos também, tratados também pelo próprio STF, pelo Supremo. Mas agora o tema é a descriminalização do aborto. Doutor João Alberto, pastor, advogado, membro aí da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Obrigado pela sua presença aqui também. Bom, eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar dividindo isso aqui. É um debate democrático, creio que um debate de alto nível, no sentido de defendermos ideias e posições. E, assim, no ponto de vista jurídico, a matéria já está resolvida, né? Já existe a legislação sobre. Do ponto de vista religioso, dentro de um prisma, né, numa cultura judaico-cristã, a gente também tem uma definição. E é importante outras opiniões para a gente debater e o telespectador tirar a sua conclusão. Vamos querer ouvi-lo também. Fechando aqui nosso time de convidados, professora Alijani Simplício, ela que foi candidata ao governo da Paraíba nas eleições passadas e é membro integrante aí da Frente Paraibana pela legalização do aborto. Professora, muito boa noite, obrigado também pela sua presença aqui no Frente a Frente. Obrigada, Luiz Torres, boa noite a todos e a todas e a todos que estão nos ouvindo. Realmente essa pauta, agora ela está fervendo no cenário político brasileiro, mas é uma reivindicação do movimento de mulheres há muito tempo, do movimento feminista de bastante tempo e não é uma problemática apenas do Brasil, né? E que precisa ser encarada com um debate mais amplo, um debate que consiga superar a pauta moral, né? A ordenação moral e consiga construir política pública de saúde e de preservação da vida. Então, desse lado, também nós estamos pela vida e em favor do aborto.
Bom demais. E você, fechando aqui, naturalmente, podendo participar, vai lá no @LuizTorresPB ou no @TV Arapuã, deixa lá teu comentário, tua pergunta, teu questionamento, a sua opinião sobre esse tema também é importante pra gente. Bom, para a gente ter uma leitura geral, doutora Marcela, dentro da sua vivência na medicina, na obstetrícia, principalmente, na ginecologia, quais são os números? E falando em números, quais são os números que nos colocam nesse cenário aqui no Brasil em relação aos abortos induzidos, em relação, enfim, qual é o cenário do ponto de vista quantitativo desse tema? Então, só para esclarecer, voltando, Luiz, assim, olhando pelas mortes que são relacionadas ao ciclo gravídico puerperal, que é a mulher do momento da concepção aos 42 dias pós-parto, entre 2010 e 2020 foram 741 mortes por ano, certo? E na primeira causa foi síndromes hipertensivas, então pré-eclâmpsia, eclâmpsia, isso ficou em 355 mortes por ano. Em segundo lugar, ficou a hemorragia, né, hemorragias pós-parto durante a gravidez, ficou o número de 208 mortes por ano, tá? Infecção, 106 casos por ano e, em último lugar, 72 casos por ano de mulheres que morreram consequente a um aborto. Tá. E aqui eu quero frisar que não é somente o aborto induzido, né? O aborto espontâneo está dentro dessa casuística, o aborto tubário, né? Que é aquela gravidez ectópica, que não foi gerada dentro do útero materno, e os abortos induzidos, que aqui, infelizmente, nem eu, nem nenhum colega vai conseguir te dizer exatamente esse dado, porque não tem uma notificação compulsória e a gente não consegue mensurar exatamente esse número. Mas, basicamente, dentro desses 70, a medicina infere que tem mais ou menos 20 a 25% desses casos foram relacionados a um aborto induzido, ou seja, um aborto ilegal, certo? Que vai ter um número de mais ou menos entre 15 a 18 mortes por ano. Então, com esse dado, a gente já... Esse dado quer dizer... Como aqui? Isso, então, assim, respeito completamente todas as opiniões, todas as pessoas que pontuam, mas aqui a gente já consegue desmentir que são milhares de mulheres que morrem devido a um abortamento. Óbvio que toda vida importa, toda mulher é importante. A nossa ideia como médico é salvar a todos, seja mãe, criança, pai, né? Salvar a família. Como médica, independente do meu valor religioso, né? O primeiro juramento que nós fazemos é não causar o mal, não é nem fazer o bem. Então, a primeira coisa que eu não posso fazer a um paciente é o mal. Então, como que eu posso defender o mal, que é a morte de um indivíduo, né? Isso a gente vai discutir aqui sobre vários aspectos, mas em número, trazendo em estatística, não é um problema de saúde pública. Claro que todas as pessoas são importantes. De maneira alguma estou querendo desmerecer a morte de ninguém, mas não é um problema de saúde pública. Entendeu? Porque mulheres vão morrer de consequências ao aborto por outras causas, né? Abortamento espontâneo. A gente sabe que mulheres na primeira gestação têm uma chance de abortamento de 30%. Então, desses 30%, algumas vão ter mortes inerentes a isso, né? E tem isso aí é uma morte imediata, fora as consequências tardias de um abortamento, né? Qual é o perfil da mulher que entra nesse número de 60? Por exemplo, aqui na nossa maternidade de referência do estado, que é a Cândida Vargas, o maior número de pacientes atendidas com abortamento é entre 20 e 24 anos. Então, essa é a nossa incidência maior. Claro que depois o segundo pico vai ser para pacientes um pouco mais velhas, né? Tem o terceiro pico que é pacientes adolescentes mesmo, mas o número maior, o N maior de mulheres é entre 20 e 24 anos. E aí você está classificando, assim, esse dado... Estratificando o fator de risco, né? E para derrubar o mito de que seriam milhares de mulheres que morrem... Isso, exato. Que é um tanto quanto que baseia uma das argumentações para o debate em favor do aborto. E aí eu esqueci só de registrar que a professora Adjani é do PSOL, que é o partido autor da ação que está tramitando lá no Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. A DPF 442, relatoria da ministra Rosa Weber. E ela se pronunciou a partir dessa provocação do PSOL. Professora, e o que se baseia, assim, para a gente resumir, o professor também, o doutor João pode ajudar assim, mas o que se baseia a ação e, na verdade, esse movimento em favor do aborto aí? Então, a ação de descumprimento de preceito fundamental, ela diz respeito fundamentalmente a poder deslocar o elemento da escolha e do acesso ao aborto da discussão penal, da discussão criminal e trazer essa discussão para o âmbito da política, para o âmbito do direito, né? Na garantia de direitos. O que acontece é que, quando se interfere
no direito de alguém decidir, e aí você está ferindo a cidadania, a dignidade, a autonomia sobre o próprio corpo, o acesso, na verdade, à integralidade da cidadania. E aí, quando você está falando de aborto, a gente está falando de mulheres. E quando você está numa sociedade que ela é misógina, machista, discriminatória, que assassina mulheres, né, pelo fato de serem mulheres, trazer a necessária discussão sobre a questão do direito é importante para a gente poder ampliar e entender melhor esses dados que não são captados pelas pesquisas, porque como o aborto é criminalizado, o dado não é preciso. Porque as mulheres, elas não conseguem acessar o sistema de saúde. Elas precisam fugir, especialmente porque existe uma quebra de sigilo, que é uma desonestidade, uma falta de ética dos médicos e médicas que atendem na rede de uma forma geral, né? No atendimento materno. Então, a gente se propõe a deslocar essa discussão para que essa discussão possa crescer no sentido da preservação da vida das mulheres e no sentido da ampliação, aliás, e vamos fazer uma correção, peço perdão por não ter feito isso antes, da vida das mulheres e das pessoas com útero. Porque hoje a gente está lidando com uma sociedade diversa e que tem uma demanda diversa de acesso à saúde, especialmente de acesso à saúde ginecológica e materna. Então, a gente está falando de um direito de um setor da população que é completamente esquecido, né? E aí não vamos falar só da negação do aborto, porque existe toda uma rede de atendimento que é negado desde o início do planejamento familiar, que isso também é negado enquanto direito à cidadania, isso também é um preceito que está na Constituição e que é ferido pelo Código Penal. Então, a necessária revisão disso vai trazer uma discussão, um debate para a sociedade sobre preservação de vida, sim, independente de que se essas vidas elas estão catalogadas pelo atendimento na rede pública ou se elas são negligenciadas simplesmente porque nós estamos falando de mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, que são as mulheres que se submetem ao aborto clandestino e que, de fato, colocam em risco suas vidas. Doutor João, quer... Bom, o debate é palpitante e, lógico, as opiniões que são diversas são importantes também, até porque o telespectador merece exatamente essa grande quantidade de informações para que ele tenha tido suas conclusões. Eu, particularmente, não concordo, por exemplo, quando fazemos uma distinção entre homem, mulher ou pessoa com útero e tal. Eu não entendo isso à luz do direito como sendo algo válido. E é uma opinião minha, que eu respeito da colega, obviamente. Agora, o que a gente precisa ponderar, Luiz, é que o direito ele é muito claro. Primeiro que o STF está deslocando a competência que não é dele. E isso é uma questão simples. Direito, na teoria tridimensional do direito, você não precisa ser advogado para entender. Você só precisa ser alfabetizado para entender. Direito é fato, valor e norma. A um fato você atribui um valor axiológico, valor de certo ou errado. E daí surge a norma. Então, o Código Civil brasileiro, que é agora, do século XX, né? O antigo era de 1916. Então, ele diz no seu artigo 2 o seguinte, que a personalidade da pessoa, ela começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção o direito do nascituro. Acabou a discussão sobre o aborto. Porque o Código Civil, que é a norma de regência sobre a pessoa, diz que o nascituro, aquele que está para nascer, ele tem direito. E se a lei federal diz que ele tem direito, o STF não pode dizer que ele não tem. Porque essa é uma questão. Aí você diz, mas não é constitucional? O artigo 5º diz que todos têm direito à vida. E quem são todos? A pessoa que nasce com vida e o nascituro, que está para nascer. Então a legislação brasileira, a lei federal, o Código Civil recente, ele já preserva, protege o direito do nascituro. E se você for olhar por um outro âmbito, em relação ao aborto, o Código Penal, no seu artigo 128, também vai prever os casos de aborto, que seria no risco da mãe, né? Se preserva a vida que já pode gerar uma outra, e nos casos de estupro. Então, o Código Penal regulamenta a matéria, tá? O Código Civil regulamenta a matéria. O grande problema é que, através de uma ação de cumprimento do preceito fundamental, você amplia, você dá uma interpretação extensiva. E esse é o grande problema que o STF está enfrentando. Não é matéria competente ao STF. Por quê? Porque a lei já regulamenta e não há dúvida sobre se o nascituro tem ou não direito. E, diga-se de passagem, um feto com 12 semanas, ele já tem uma viabilidade, e aí é o nascituro,
que você tem que preservar. Só um parênteses. Quem faz o debate alega que o preceito vem de 1940. Precisava ser atualizado? O Código Penal é de 1940. O Código Civil agora é de 2002. É super recente. Não existe argumento jurídico que combata a ilegalidade do aborto no seu efeito extensivo, como o STF está dando. Você pode até trazer à baila uma interpretação, uma corrente filosófica do desconstrucionismo, do relativismo, aí tudo bem. Aí se adequa a tudo. Mas legalmente, juridicamente falando, não existe. O STF está legislando onde ele não pode. Eu quero jogar aqui dois caminhos aqui, um no ponto de vista do debate mais jurídico e um no ponto de vista do debate mais da vivência do atendimento médico mesmo, dessa assistência. O debate mais jurídico, e a professora também, naturalmente, eu vou pegar um trecho aqui do voto da ministra Rosa Weber. A professora Adjani já trouxe aqui um pouco desse posicionamento, que é a história do direito da mulher, né, de fazer a escolha. Eu queria só fazer um registro do voto da ministra Rosa Weber para a gente discutir um pouco isso. Abre aspas, a ministra Rosa Weber, num do seu voto, é o seguinte: a maternidade é escolha, não obrigação coercitiva. Impor a continuidade da gravidez, a despeito das particularidades que identificam a realidade experimentada pela gestante, representa forma de violência institucional contra a integridade física, psíquica e moral da mulher, colocando-a como instrumento a serviço das decisões do Estado e da sociedade, não suas. Fecha aspas, ministra Rosa Weber. E aí? E aí que é um erro crasso, não é? Por favor. Me perdoe, inclusive, antecipar. Quando a ministra, de forma totalmente desordenada, você veja que esse trocadilho de palavras é algo extremamente, praticamente é algo que você lê e você acaba sem entender. É óbvio que quem não quer se submeter a uma gravidez não engravida. É simples. Existem métodos contraceptivos, existe e a ciência está aí, existem muitas coisas para isso. Então você não é compulsório, você não engravida compulsoriamente. Isso implica dizer que estaria até correto o que ela está dizendo, mas trazendo à baila o seguinte: não engravidar, métodos contraceptivos. Mas já que você colocou um nascituro, e a legislação prevê o direito do nascituro, nós estamos falando aqui de lei. Não estou dando minha opinião, é uma lei federal. Sim, estou debatendo direito. E o Código, e a Constituição Federal, direito à vida, é uma cláusula pétrea. Estamos falando é como se essa posição tirasse dos dois, tanto do feto, do nascituro para a mulher, tirasse dos dois o direito e dissesse fica só com a mulher. Na verdade, a ministra está prevalecendo o direito de iguais. Porque a mulher tem direito, o nascituro também tem. Porque a lei diz isso. Então eu não posso ter pessoas iguais com direitos diferentes, porque ela está sendo extremamente preconceituosa. Então, no debate desse campo do jurídico, aí é importante trazer, né? O início da ADPF 442 foi em 2017, a provocação, né? E aí, das pessoas que se inscreveram para serem amigos curi, né? Que vão opinar e oferecer argumentos para poder a sociedade definir, e no caso o STF, representado pela sociedade, 76% dessas pessoas que estiveram lá, que se inscreveram para falar, são a favor do aborto. Isso é um dado representativo, né? Então, dessas organizações que se inscreveram, uma maioria estava disposta a poder construir a descriminalização. Esse é o ponto principal. E aí, o que se baseia parte dos argumentos jurídicos coloca a importância do equilíbrio desse direito à vida, a relativização com esse direito à vida. Tanto que um dos elementos importantes que é colocado no Código Penal, um dos casos em que é colocado, é quando a saúde da mulher está em risco. Então, isso significa que a saúde da mulher, a vida da mulher, predomina diante da escolha sobre o feto, né? O embrião. Isso, se você for fazer uma análise do texto jurídico, esse trecho, apesar de ser arcaico, já diz isso. Já tem um peso sobre o que significa, qual é a vida que deve ser debatida nesse momento. E aí, com o argumento social, a gente pode entender que esse direito, ele existe, essa interpretação, mas ela também é equitativa, né? Então, qual é a balança que vai se colocar? É a preservação da vida de uma mulher que é mãe, que tem uma família, que fez uma escolha responsável de não levar uma gravidez adiante, ou de uma mulher que não tem recursos, ou de uma mulher que foi abandonada, porque ela não fez o filho sozinha, né? E aí isso não fica
equilibrado quando você está colocando em risco outras vidas que estão relacionadas a essa mulher, a vida dessa mulher. Isso é um ponto. Então, nesse sentido, a gente já entende que preservar a escolha, principalmente o direito à escolha da mulher sobre o próprio corpo, a autonomia e a capacidade dela de se autogerir, isso deve ter predominância, deve ter relevância, né? E um outro elemento muito importante é quando a gente também agrega a essa discussão, entender o que significa saúde pública e a saúde que é oferecida. Eu estou falando pública porque eu estou demarcando o SUS como sendo o nosso, por exemplo, o próprio hospital de referência de maternidade aqui é um hospital público, né? Então, quem acessa o hospital público? Quem acessa a saúde pública? Essas mulheres, desde o início da sua... Mulheres e meninas, né? Desde o início da sua possibilidade de gerir... mulheres e pessoas com útero. Elas, desde o início da sua possibilidade de gestar, elas tiveram atendimento médico? Elas tiveram orientação sobre planejamento familiar? O conservadorismo, inclusive, impede que essas meninas e mulheres tenham acesso à ciência, tenham acesso a entendimento sobre contracepção. Professor, eu quero mergulhar nesse tema, Mas perfeito. Pegando essa mesma linha de pensamento, então por que não existe um clamor social para educar? Para fornecer métodos contraceptivos, para educar essas mulheres, né? Mas eu ia perguntar nesse Não, mas nessa comoção social não tem. Porque a gente... Não tem. Existe. Até como não existe as bases são educar... Não, perfeito. Não tô querendo entrar em confronto com isso, mas não é nessa proporção. Assim como não entendo porque se a quarta causa de morte materna, e aqui a gente está falando de morte, né? A preocupação maior não é essa. Cadê o clamor social? Cadê a lei para fazer mais práticas, para melhorar a assistência médica, para diminuir as mortes que são causadas por as síndromes hipertensivas, pelas síndromes hemorrágicas e pelas síndromes infecciosas, que essas são extremamente preveníveis. Por que não melhorar a assistência médica, capacitar melhor esses médicos, educar essas mulheres, melhorar o pré-natal para garantir uma gravidez saudável e evitar? Porque a gente não pode pegar só uma causa. E se for olhar, a preocupação maior não é morte, então temos 4 causas principais, o aborto é a última delas. Então, por que a gente só vai bater aqui? Porque não é só uma questão de saúde. Isso aqui, essa questão do aborto, ao meu ver, é muito mais uma questão política e ideológica. E a pergunta que eu ia fazer é se há um problema de saúde pública, que há... E para dizer que a saúde pública tem que ter dados e números, né? Aí se resolve, assim, a liberação do aborto resolveria um problema que poderia ser resolvido por outro caminho? É uma pergunta que eu jogo para vocês todos. A questão da administração pública, não é? Porque, veja, o direito penal... Só para dizer assim, porque dá a impressão assim, a gente não consegue combater as drogas, libera. A gente não consegue combater a segurança pública. Vamos liberar o eu estou provocando nesse sentido. Né? A gente não consegue garantir segurança para o povo, então dá arma para todo mundo. A gente não consegue garantir essa rede de assistencial para as mulheres, então libera o aborto. Eu estou jogando para vocês esse debate. O Código Penal, assim, tudo que acontece, quando a legislação penal, ela prevê algum delito, então, em relação ao aborto, homicídio, qualquer coisa que seja, a primeira vítima é a sociedade, depois é a vítima efetiva. Então, quando você tem um aborto que diz assim, não, entre a mãe e o nascituro, se houver a necessidade de uma escolha médica, se preserva a saúde da mãe, por quê? Porque está comprovado que ela pode gerar outra criança. A criança tem uma expectativa, o nascituro tem uma expectativa de que ela poderia ou não gerar uma outra vida. Por isso que a legislação, aí tem todo o arcabouço de justificativa e tal, por isso que ele prevê o aborto nesse momento. Agora, o que nós não podemos perder de vista, e aí eu volto, né, para quando a lei diz que é desde a concepção o direito do nascituro, é uma vida que já está viabilizada. E nós não podemos esquecer como é o processo. É uma injeção, é um assassinato, ela vai arrancando as partes do nascituro, vai esmagando a caixinha craniana para expurgar aquilo, quer dizer... É um rito extremamente violento, com requintes de crueldade, para uma pessoa que tem direito. O nascituro, ele tem direito previsto no Código Civil. Nesse debate aí, vamos recorrer aqui à luz da ciência com a doutora Marcela para entender, só para ir, pode ser até de forma bem didática mesmo, doutora Marcela, qual é o passo para a gente compreender ali, nesse passo da gestação de uma vida, qual é o grande momento, né, dali de dizer assim, olha, aqui já temos uma vida. É viável. Qual do ponto de vista da ciência. Por lei, desde que haja fecundação, existe vida. Né? Por exemplo, só para você...
A fecundação é o encontro do espermatozoide com o óvulo, né? Então, desde a fecundação, quando há a formação do embrião, isso aí não é religião, isso é ciência, isso é vida, né? E, obviamente, quando existe a nidação, que é esse embrião, ele adere à parede do útero e aí começa a desenvolver a gestação. Para a gente ter ideia, com mais ou menos 4 semanas já tem batimento cardíaco, né? Em volta de 7 semanas o sistema... 4 semanas, isso. Em torno ali de 6, 7 semanas, os estudos mostram que já tem... o sistema nervoso já está se desenvolvendo de tal forma que às 7 semanas o bebê ele já vai ter sensibilidade. Então, assim, a medicina avança muito, como, por exemplo, hoje os pediatras, eles comemoram a vitória de bebês com 20 semanas. Ao nascer, a gente consegue fazê-los sobreviver. Você está dizendo que com 20 semanas, o que daria quantos meses? Me ajudem. 4 meses, mais ou menos. 4 meses, mais ou menos. Você consegue, em alguns casos, você consegue, fora do útero, fazendo sobreviver. Então, a medicina avança tanto, a gente comemora tanto sobre esse lado, e aqui a gente está discutindo sobre esquecer tudo que a gente conquistou, né? E eu entendo os pensamentos, mas a minha dúvida também é, e depois que você legalizar, e depois que a paciente fizer, quem vai cuidar dessa paciente? Porque eu pego no meu consultório inúmeras pacientes, isso aí não são unicamente meus dados, mas eu quero trazer para vocês um estudo de David Ferguson. Ele acompanhou durante 30 anos mais de 1.200 mulheres que fizeram, né, aborto, isso na Nova Zelândia, e publicou num jornal de psiquiatria em inglês, que existia um risco maior de doenças psiquiátricas na ordem de 30% das mulheres que fizeram abortamento, um risco de suicídio, de ideação suicida de 60%, da qual dessas metade tentaram suicídio. Então, assim, não é só um problema que a gente... ok, vamos resolver aqui, a criança não vai nascer. Mas é um pai vivo de uma criança morta e uma mãe viva de uma criança morta. Então, existem consequências imediatas, que é a hemorragia, perfuração do útero, várias outras sequelas, inclusive, ok, não quero ser mãe agora, mas daqui a 5, 10 anos, quem sabe eu vou querer ser. E as pacientes que abortaram, ela tem uma chance maior de serem inférteis de 30%. Então, assim, é um problema que você enxuga o gelo aqui para gerar um problema depois. E de saúde pública, eu lhe pergunto, as minhas pacientes, eu tenho um consultório particular na qual elas têm acesso. As que tiveram aborto, elas conseguem passar até mim e eu posso tentar ajudá-las de alguma forma. E me diga no SUS. Me diga no SUS, essa gente mal consegue fazer em alguns casos, principalmente no interior, dá um ultrassom de dignidade, né? Ultrassom não existe no interior de maneira ampla. Você consegue tratar essa paciente com a depressão, o transtorno pós-traumático, as sinéquias uterinas, que são cicatrizes para que ela tente engravidar na sequência. Será que você consegue fazer isso? Agora, será que o SUS consegue fazer isso? Agora, será que você consegue dar o apoio emocional? Porque é muito fácil você chegar ali, fazer o aborto, no outro dia seguinte, Dona Maria, você está bem? Deus abençoe, vai para casa. E a morte interna, a morte da alma dessa menina de 16 anos, de 20 anos, quem vai cuidar? Eu quero saber qual vai ser a rede de apoio que vai ser criada para dar essa sustentabilidade emocional e física para controlar e para conseguir sanar todos os problemas físicos e emocionais que essa menina ou mulher, ou enfim, como você queira dizer, vai conseguir suportar. Agora, a questão dos abortos clandestinos e com os riscos todos é usado como tese de argumentação para quem defende o aborto, não é isso? Isso, mas aí eu não posso também dizer que se assim a gente vai resolver o problema, então vamos legalizar o crime, o assassinato. Vamos ver se vai diminuir a incidência, não é mesmo? Então, eu acho que você tocou num ponto importante sobre a saúde mental, que durante a audiência da DPF, a Associação Nacional de Medicina se pronunciou que um dos efeitos da criminalização, um dos efeitos nocivos da criminalização do aborto é exatamente isso. Os adoecimentos mentais que são causados pela maternidade compulsória e pela criminalização. O quanto isso causa sofrimento para as mulheres que se submetem a uma situação de risco por não terem escolha, por não terem o acesso ao acesso à saúde e o direito à escolha sobre si. Então, isso causa uma doença mental, um adoecimento mental grave. E é importante a gente trazer isso enquanto estatística e também foi trazido aqui pela Associação Nacional de Medicina como argumento em favor do aborto, da descriminalização do aborto. Então, quando eu trouxe o percentual das organizações que se pronunciaram, os argumentos foram vários. Então, não dá para restringir e simplificar um debate
que é tão polêmico, dizendo, só legaliza, descriminaliza, na verdade, que vai resolver o problema. A gente tem exemplos de países da América Latina que avançaram muito antes do que a gente. O Uruguai se baseava numa legislação de 1921, anterior à nossa, de 1940, mas que tinha uma tipificação criminalista igual, persecutória, às mulheres que faziam aborto. Mas conseguiu avançar nesse debate socialmente desde 2012. A Argentina não conseguiu por via do parlamento, mas foi o STF quem decidiu. O Supremo, a Corte Suprema da Argentina quem decidiu. Porque é pauta, sim, quando a gente está falando do direito que está sendo aniquilado. O direito à cidadania, o direito à escolha, o direito à liberdade. Se isso está sendo aniquilado, isso é um princípio fundamental que precisa ser combatido. Não é porque a mulher cometeu um aborto que ela não vai ter o mesmo direito a uma dignidade e à saúde, do mesmo jeito que uma mulher faz uma escolha, ou uma pessoa com útero faz uma escolha pela maternidade. E não dá para tornar isso um desequilíbrio social eterno. A gente precisa se posicionar. E a gente já tem dados aqui da América Latina, não é nem da Nova Zelândia, que tem outro tipo de atendimento médico, tem outro tipo de saúde pública. A gente está falando aqui da saúde pública da América Latina. E a gente está dizendo que o SUS é a melhor rede de atendimento da América. Não é só da América Latina. Com todos os defeitos que tem, com todos os limites que tem, isso diz respeito, é uma discussão política que precisa de cobrança das pessoas, vigilância dos nossos cidadãos e cidadãs, para que o dinheiro seja aplicado, para que não seja distorcido. E é importante a gente trazer isso para a baila pública para poder tomar uma posição de fato que defenda a vida. E aí a vida num sentido bem amplo mesmo, porque eu estou falando de outras pessoas que se configuram dentro dessa base de direitos. E, além disso, a gente também está deixando de encarar, tem vários argumentos, por isso que 56 que foram inscritos, 56 organizações inscritas naquele momento, trouxeram argumentos de várias ordens, inclusive sobre o que significa o princípio da vida, aonde é que começa a vida e a diferença de entendimento dessas várias organizações sobre isso, mas que não é isso que está no debate. O que está no debate é a cidadania. É a cidadania e o direito, que é o princípio fundamental da Constituição que foi ferido. É disso que fala a DPF. E outro dado importante é tratar das mulheres e meninas que são vítimas de estupro. A ponta de lança, que é a UBS, a Unidade Básica de Saúde, ela não aciona o sistema para que as meninas que são identificadas estupradas, violentadas, identificadas grávidas, sejam atendidas com o direito que ela tem, assim, imediato, à interrupção da gravidez, sem traumas. Mas isso está previsto em lei. Isso está previsto em lei, mas não existe atendimento. Mas não existe atendimento. Na prática, mas é uma questão de administração pública e não de falta de legislação, no caso, né? Mas se a paciente hoje chegar e explicar ao médico plantonista que sofreu um abuso, ela não precisa de nenhum tipo de boletim de ocorrência ou nenhuma prova circunstancial para aquilo. E o plantonista, se ele se omitir, o coordenador do plantão, digamos assim, ele é obrigado a ir ao hospital e fazer. Então, assim, a paciente tem esse direito, esse recurso, né? Isso é registrado para a segurança pública? Não tem, mas nós tivemos recentemente aquele caso das meninas, uma do Espírito Santo e outra de Santa Catarina, que foram obrigadas pelos conservadores, inclusive pela ministra, que na época era ministra Damares, que liderava esse movimento, querendo obrigar a gravidez a termo, quando tanto a saúde das crianças estavam em risco, quanto o direito delas de escolher, inclusive acionando a objeção de consciência, impedindo que essas famílias, que a família, que inclusive era responsável pelas meninas, tomasse a decisão. Mas, professora, a gente não pode dizer que por esse caso todos são assim. Até porque se for um caso peculiar... Não, mas o que acontece na ponta de lança é não ver, eu sei porque não apresentar. Eu tenho experiência nisso também. Não apresentar. Mas tem um caso desse específico, eu não sei qual foi do Estado, que a princípio houve um estupro e tal. E aí foi feito, realizado, né? O pessoal, né, pró-aborto estava lá na frente do hospital conclamando isso e tal. E aconteceu o aborto. Depois se identificou que, na verdade, a menina já vivia maritalmente com uma outra adolescente, né? Então, seria um consentimento, inclusive, da família, que teria que ser responsabilizada também, porque, né, a lei prevê isso. Mas leis, quando se trata de menor de idade, não é consentimento. Não, então, pronto, perfeito. Agora eu vou encampar o que a colega disse. Quando trata de criança, não é consentimento. Ninguém pode matar o nascituro. Exatamente porque ele não está ali para opinar.
É exatamente o que ela acabou de dizer, concordo com ela. Então, na cintura tem direito também. Da mesma forma que uma criança não pode reverberar a sua opinião, porque o direito não reconhece, ele não vota, ele não tem carteira de habilitação, ele não faz várias opções, porque a lei não reconhece o seu ânimos, a cintura também pode ser morta por conta disso. O grande aspecto aqui é o seguinte: a Constituição Federal também diz no artigo 1º, parágrafo único, que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por representantes eleitos. Indiretamente por representantes eleitos. A Justiça não representa o povo. O Supremo não representa o povo. Eu vou repetir para você. O Supremo Tribunal Federal não representa o povo brasileiro. Quem representa o povo brasileiro é a legislação que é feita pelos deputados e senadores, sancionadas pelo presidente da República, que passa a ter um poder coercitivo, e o STF, como outros tribunais, o Tribunal de Justiça da gente aqui, só é chamado a interpretar quando há uma pretensão resistida. Então, aborto é um assunto que já está resolvido pela legislação. Não há como fazer uma interpretação extensiva. Isso aí é usurpar o poder do Poder Executivo, do Poder Legislativo, e, mesmo sem representar o povo, digo, artigo 1º, parágrafo 1 da Constituição Federal. Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente, plebiscito, referendo, iniciativa de lei, ou por representantes eleitos. O STF foi eleito? Você votou no STF? Então ele não lhe representa. Sabe quem te representa? O Código Civil, o Código Penal, porque é uma lei que já existe e nós temos essa má impressão. E isso é um aspecto revolucionário. Ah, porque o Código Penal é de 1940. O Código Penal é de 1940, mas ele sofre várias mudanças, como aconteceu agora com a abolição violenta do Estado. A legislação de 2020, eu acho, 2021, recentíssima. Então ele também tem alteração. Aquilo que não altera é aquilo que, pela experiência, nós entendemos que tem que ser mantido. Exemplo, e aqui eu vou falar um pouco, né, da questão da cultura cristã, da filosofia cristã, do hábito cristão, da moral cristã. A família é algo que, para o cristianismo, é intocável, inegociável. Acabou, veja. Da mesma forma que a doutora Marcela, inclusive tem o nome da minha filha, que a doutora Diani, tem o direito de defender a sua tese, acreditar no que, né? O cristão também tem. Então, para o cristão, o aborto vai ser sempre errado. A possibilidade de se fazer um plebiscito, um referendo, que é o antes e depois de uma legislação, que não é o caso, o aborto passar é zero. É zero. E aí volta para o meu argumento inicial. Direito é fato, valor e norma. Se for repassado isso para o povo, que exerce o poder diretamente, o aborto ele não passa. Então, qual é a sugestão? Tire a discussão do STF, faça um plebiscito. Se o povo brasileiro entender que o aborto em 12 semanas é correto, beleza. Fato, valor, norma. Teoria tridimensional do direito, está tudo resolvido. Enquanto isso, é só aspecto revolucionário para mudar o que não precisa por pessoas que não têm competência para tanto e nem representam o povo. Esse é o meu entendimento, salvo melhor juízo. Quer fazer alguma contradição? Porque aqui o frente a frente já é um plebiscito referente. Eu acho que uma contradição grave na frase é fato revolucionário que não faz o que precisa. Se é revolucionário é porque precisa. É porque alguém que não está sendo atendido pelo contexto, alguém que está sendo ignorado pelo contexto, consegue lutar e buscar algo que se transforme. Por isso, revolução. E aí não tem como dizer algo diferente, assim, não está como... Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, com base num dado que me impressionou, uma pesquisa feita pela Federação de Ginecologia e Obstetrícia, em parceria com a Bayer, financiado por uma empresa privada, feita pela IPEC, Instituto que inclusive faz campanha eleitoral, apontou que 62% das gravidezes no Brasil não são planejadas. Ou seja, até daquele casal ali que está no matrimônio, tal, enfim, mas não tem. Em cada 10, 6 não foram planejadas. Mas são aceitas, são boas, lindas surpresas, mas não foram ali, queremos ter um menino agora, uma menina, tal, não sei o quê. Aí a minha pergunta, com base nesse dado, uma descriminalização, ela estimulará até quem não está pensando ou precisando disso, porque não sofre com essas mazelas sociais? É uma pergunta que eu jogo para você. Vai estimular? E aí já lhe pergunto, você tem convicção de que você foi desejado e planejado para o dia que você nasceu? Será que todos nós fomos exatamente planejados que eu posso estar entre os 6. Exato. E aí se você facilita, até legaliza na cabeça. E aí que tipo de civilização e de cultura a gente quer criar, principalmente para esses jovens, né? Que como a gente viu é o que mais está relacionado a isso. E aí levanta outro tipo de associação.
muitos jovens eles usam preservativos, né, para evitar a gravidez, mas isso também o previne de uma doença sexualmente transmissível, entendeu? Então, será que isso também não vai aumentar a proporção de infecções, entendeu? Não só de doenças mentais, como comentei, e outras complicações. Então, assim, é óbvio que a facilidade ao acesso vai fazer com que a paciente se sinta mais confortável e apta para aquilo. E muitas vezes o que a paciente somente precisa é de ser escutada, de ser acolhida e de ouvir ser ensinada. Será que não existe outra opção? Será que o Estado não pode suportá-la, né, acolhê-la para que quando essa criança vira ao nascimento algum programa de adoção, será que a solução é somente a morte? Né? Então, muitas vezes a paciente chega com medo, com vergonha, engravidei, meu pai, meu namorado, enfim. E aí a informação, a escuta, a espera de passar esses 3 meses, a paciente vai começar a sentir os movimentos fetais, é muito difícil. Pela sua vivência e experiência, assim, daria para traçar mais ou menos um cenário de quantas mulheres chegam e o primeiro pensamento delas era de não ter, e depois elas percebem que isso era só um impulso inicial? Eu confesso que esse número agora de cabeça eu não tenho, mas a primeira coisa que elas perguntam é, doutora, e agora? Seja querendo ou não, eu disse agora, inicial, pré-natal. Que Deus abençoe e que a gravidez corra bem. E é isso, muitas vezes é o acolhimento que a paciente não tem. Ah, engravidou porque você quis, dane-se, né? Mas não, vem cá, escute, a gravidez acontece assim, seu pai vai reclamar, mas depois vai começar a gostar. Eu entendo que existe uma sociedade, às vezes a questão financeira, mas o nosso papel enquanto médico, né, e o Estado enquanto Estado é acolher, não somente induzir a um erro, porque é um erro resolver um problema gerando um outro. Por inúmeros fatores. Eu acho que é importante, eu acho que a postura do Estado, na verdade, a tarefa do Estado é reunir elementos para conseguir, de fato, entender a necessidade da política pública. Como eu estava falando, o histórico, o Brasil, apesar de ser um país continental e de ter o melhor serviço de saúde da América, saúde pública, a gente está falando que ele ainda não é o país que legalizou, que descriminalizou e que construiu política pública para isso. A Argentina já fez, o Uruguai já fez, México já fez, Colômbia já fez e tem dados para avaliar. Todos esses países têm dados e podem dizer se uma educação sexual para prevenir o acesso à contracepção para não engravidar e o direito ao aborto por uma questão de escolha funciona ou não, porque essas são as 3 bandeiras que a gente do movimento, que nós mulheres do movimento feminista em pró-direitos, a gente faz. E nós temos mulheres religiosas também. A Católicas pelo Direito de Decidir é uma organização nacional e reconhecida internacionalmente pela qualidade de suas pesquisas e foi um dos amigos Cury que apresentou argumentos sobre a descriminalização do aborto. As evangélicas pelo direito de decidir também existem. São mulheres dispostas, disponíveis à luta política e também para poder fazer o aconselhamento da mulher levar a termo a sua decisão, independente de qual seja. Tem católicas e evangélicas, mulheres cristãs organizadas nacional e internacionalmente que defendem o aborto. Eu estou falando aqui de 2 instituições que estão inclusive presentes na Paraíba e compõem a nossa frente. Católicas pelo direito de decidir, evangélicas pelo direito de decidir. Essa é a questão. Nós não estamos querendo falar da religião e da moral. O que a gente está tratando, e aí é uma luta geral, nós estamos tratando de uma luta que é muito mais ampla do que apenas a descriminalização do aborto. Mas, e apenas bote muitas aspas nisso, porque ser a 4ª principal, apesar de não ser o mesmo percentual, a 4ª principal, e por acaso uma causa de morte materna, que é criminalizada caso ela apareça, significa que existe uma ausência de dados. O Estado não se responsabiliza por essas mulheres. E ele precisa se responsabilizar enquanto política pública, não é de aconselhamento. O médico não é para aconselhar. O médico tem que orientar de acordo com o que existe do protocolo. E, segundo a própria organização, uma associação de ginecologia nacional, que também apresentou argumentos, em favor do aborto na ADPF, e esse livro dos argumentos é maravilhoso, porque cada instituição foi muito preciosa em apresentar os detalhes. E essa associação de ginecologistas diz que o aborto é muito mais seguro até do que o parto. Um dos argumentos diz isso. Existe técnica de abortamento, o Amil, o Misoprostol, que são
extremamente seguros e que, a depender do tempo de gravidez, pode ser feito até por telemedicina. E isso significa, além do atendimento imediato, do desejo e da vontade, da necessidade da paciente, da cidadã e do cidadão e da cidadã, enfim, do cidadão, da pessoa com útero, é necessário que isso também se reverta, aconteça, para que os dados apareçam e para que, de fato, a política seja formulada. Se não tem dados, apesar de ser a 4ª causa de mortalidade materna, e aí vamos falar que a mortalidade materna durante o período da pandemia, ela cresceu absurdamente, especialmente pela desonestidade do governo federal, nem administrar o dinheiro público para a saúde das mulheres e ignorar isso. Houve uma completa ignorância do aumento dos números de mulheres que estavam morrendo por causa da maternidade, aí por N causas, mas especialmente por não ter o atendimento. Especialmente por isso. Então, são tantos elementos que eu quero perguntar à doutora Marcela, num desses temas, se tem aborto mais você falou aborto mais seguro do que aborto seguro. Na verdade, nenhuma, assim, se a paciente me perguntar, existe alguma intervenção segura, todas são passíveis de risco. Tudo é passível de risco. Né? Então, assim, quanto mais precoce é a gestação, talvez mais fácil a possibilidade de você induzir um abortamento somente com medicação. Né? Mas uma grande parcela deles vão necessitar de intervenções, né? Seja a curetagem, né? Ou o AMIU, que nem sempre está presente em todos os hospitais, principalmente nos públicos. Então, o mais comum é a curetagem, né? E, obviamente, não tem como a gente comparar um uso apenas de misoprostol com uma cesariana ou um parto normal, mas todo o procedimento instrumentalizado, seja ele a curetagem, né? Que nada mais é do que entrar com uma colher, né? E raspar as paredes uterinas para tirar esses restos relacionados a um embrião. E a AMIU, que você faz uma aspiração, né, manual intrauterina, mas eles têm uma índice maior de complicações também. Só que não tem só a complicação imediata, tem as complicações tardias que a gente não pode esquecer a respeito disso. Né? Especialmente causadas pela curetagem, né? Que é o que é mais oferecido. Mas aí eu me lembrei, porque eu anotei, a Federação Brasileira de Associação de Ginecologia e Obstetrícia, que foi um dos amigos curis que trouxe esse argumento em favor do aborto, da ADPF. Não pode esquecer também que nas duas hipóteses, né? Tanto a doutora falou e a doutora Diane também falou da questão do abortamento, a minha leitura sobre isso, acho que eu sou leigo, né? Aqui, ela sabe bem mais do que eu. Mas é assim, você escolhe se você vai usar o medicamento para envenenar o nascituro e matar, ou se você escolhe dar uma injeção que vai praticamente uma pena de morte, né? Uma injeção letal, e depois você vai simplesmente despedaçar o feto e vai arrancar do útero e fazer a limpeza, né? da placenta, do embrião. É algo assim, vamos dizer, de certa forma até macabro no meu ponto de vista. Agora, lembrando sempre que muitas associações que, né? Como Amicus Curiae e tal, a Igreja Católica esteve lá presente. Então, eu sou evangélico, sou pastor auxiliar da minha igreja, que inclusive completou 100 anos essa semana, em João Pessoa, e eu tenho certeza que todas as mulheres que fazem parte da Associação Pro Aborto, elas são automaticamente excomungadas da Igreja Católica Apostólica Romana, porque a Igreja Católica o direito canônico católico não admite ser pró-aborto. Isso aí porque é uma regra... interna corpore, né? É uma excomunhão automática, digamos exatamente. Assim. Agora, é claro que a gente também não pode perder de vista essa questão do aparelhamento. A gente fala muito aqui de o Estado deve. E essa é a grande diferença de visão. Eu não estou dizendo que a doutora Diane está errada ou que eu estou certo. Estou dizendo que, no viés político, né? A gente está debatendo política também, a direita não vê o Estado gigantesco como a esquerda vê. Você observa que no discurso aqui o Estado tem que fazer isso, o Estado tem que fazer aquilo. É a sua liberdade. Você é livre, mas parece que sempre você se escora no Estado. Sempre você espera que o Estado faça. Então, a liberdade é o bem maior. Não adianta você ser racional se você não é livre. E aí a sua liberdade não pode ser utilizada para matar um nascituro, que a lei prevê o direito dele. Então, essa discussão, e aí a questão que as pessoas questionam muito o STF, mas... existe o partido político, pessoal, que ingressou com a DPF e o STF vai apreciar o pedido do partido.
Então, a gente precisa entender que, enquanto o STF não julgar, é um pedido feito pelo PSOL que vai ser apreciado pelo STF. E o voto da ministra Rosa Weber foi dando um ponto de corte em 12 semanas. O que a legislação prevê é a partir da concepção, né? É o direito do nascituro. Então, concebeu é vida, né? Concebeu é vida. Então, tudo isso, como por exemplo falou da questão do Estado, mulheres que são estupradas e tal, existe o exame, né? O pericial que você tem que fazer para detectar o estupro e tal, e isso o Estado faz. Agora, o que a gente não pode, e aí é um viés ideológico distinto, eu só tenho direito. O grande Estado, né, o gigantado Estado marxista. E você tem esse direito a tudo e você não tem dever de nada, sem ter obrigação nenhuma. Então, do jeito que você tem direito, o nascituro também tem. É só uma outra forma de identificar, de visualizar assim, a mesma questão. O Brasil, a gente vive no regime marxista, comunista? Eu creio que hoje, pior. Eu vou lhe explicar por quê. Porque Karl Marx, ele falava no aspecto... Não, veja bem. A gente não vive uma república? Não. E aí a Constituição, ela é uma república? Não, sabe por quê, doutora? Eu acho que não, eu vou lhe explicar. Porque Karl Marx, inclusive, naquilo que ele falava, que eu não admiro Karl Marx absolutamente nada, mas ele se limitava a falar nas questões econômicas, a revolução entre proletariado no meio de produção e tal. Essa discussão contra a família, contra Karl Marx, nunca levantou isso, não. Ele falava da religião como ópio da sociedade, mas a família nunca atacou. Eu não acho que Marx seja um pró-aborto. Eu não acho. Né? Não sei. E nem vou saber nunca. E também, para mim, é irrelevante. Agora, dizer que o Brasil hoje é um Estado democrático na sua excelência, ou vivemos numa república, veja, há controvérsias. E os estados que foram citados, como por exemplo Argentina, Uruguai, Colômbia, veja, não é muito, é uma referência de democracia, né? Eu vejo assim, né? Doutora, a professora quer é só porque, assim, uma das perguntas que eu ia fazer é: a política atrapalha esse assunto, mas a gente está vendo que a política está nesse tema, né? Eu acho que atrapalha, Luiz. Fugir desse tema, ela faz parte desse tema. Pronto, aí eu concordo com a doutora plenamente. Porque se a política, se a gestão pública fosse a contento, e aí a saúde, você não vai terceirizar uma saúde, né? Saúde, segurança, o Estado tem que prover. Se ela fosse eficaz, nós não estaremos aqui debatendo sobre isso. De forma alguma. Se ela fosse eficaz, mas ela não é eficaz por conta dos irresponsáveis que estão no comando. Mas aí não sendo, o que a gente vai ter que fazer? A gente precisa reivindicar esse estado máximo, não é o mínimo não, porque a direita quer um estado mínimo mesmo. Verdade. Mas estado mínimo é de redução de atendimento de saúde, é de redução de educação, é fazer com que o princípio da liberdade seja superior ao direito, ao entendimento do direito enquanto cidadão. Mas a esquerda não quer isso. E aí, se for polarizar para a esquerda e direita, deixa eu pedir um intervalo aqui para a gente voltar e voltar especificamente no tema específico do aborto aqui. É um minutinho só e a gente volta aqui no Frente a Frente, tá?